A Universidade Aberta é uma universidade pública, como a de Coimbra, a de Lisboa, a Nova de Lisboa, etc., mas é uma universidade singular, um pouco como acontece em Espanha com o NED relativamente às outras. Porquê? Porque trabalha em regime de ensino à distância, usando para isso os métodos e as técnicas e as pedagogias adequadas. E trabalhando em ensino à distância, trabalha para um público diferente, em princípio, das outras universidades. Para um público adulto, inserido na vida ativa, portanto, com uma profissão, às vezes à procura de uma requalificação profissional, numa faixa etária que anda pelos 35 a 40 anos. Portanto, isto faz, como eu digo, da Universidade Aberta, uma universidade singular. De resto, tudo aquilo que ela faz em matéria de oferta pedagógica, digamos, convencional, ou seja, as suas ofertas pedagógicas de primeiro e de segundo ciclo, têm a mesma validade oficial que têm as ofertas pedagógicas e os diplomas das universidades públicas. Acontece que, dada a evolução do ensino à distância, da missão do ensino superior à distância, não apenas em Portugal, mas em muitos lugares da Europa, um pouco por toda a Europa, nós temos vindo nos últimos 2 anos a reajustar uma parte importante da nossa oferta pedagógica, inserindo-nos naquele domínio a que hoje se chama, desde uma designação que também é relativamente recente e que foi consagrada pelo Conselho da Europa, naquilo que se chama aprendizagem ao longo da vida. Isto é, queremos atingir cada vez mais populações que precisam de reaprender alguma coisa ou no âmbito das suas formações profissionais ou de outras formações profissionais que vão adquirindo. Uma vez que o ciclo dos saberes hoje é muito rápido e o ciclo da vida ativa é mais longo do que era no passado. Há aqui um desajustamento que em ensino à distância é possível, de alguma maneira, remediar, uma vez que estamos a falar de públicos que estão dispersos, que têm uma profissão, que não têm disponibilidade total para voltarem ao ensino presencial. E isto é, a traços largos, aquilo que caracteriza a Universidade Aberta. Ora bem, o convênio, o protocolo, é, como todos os protocolos, um documento geral de intenções. Mas já há alguma coisa mais além das intenções, e esse alguma coisa mais passa, antes de mais, pela língua portuguesa. Nós ensinamos em língua portuguesa, nós sabemos que aqui na Galiza a língua portuguesa, independentemente de entrarmos em querelas sobre política de língua, que isso é uma questão dos galegos, mas que a língua portuguesa é uma língua acessível para praticamente qualquer galego e, portanto, nesse sentido, dada também a facilidade de circulação hoje dos diplomas e das formações, graças ao famoso processo de Bolonha, nós pensamos que era possível e útil e pertinente estendermos a nossa oferta pedagógica à Galiza. Contamos para isso com a ajuda da Academia Galega da Língua Portuguesa, por aquilo que ela significa e pelo trabalho que está a fazer, e além de todo um trabalho de promoção daquilo que é a nossa oferta pedagógica e que aqui se pode fazer muito bem com os instrumentos locais, há já alguma coisa esboçada, embora ainda não firme, no sentido de estendermos à Galiza uma experiência que tem resultado muito bem em Portugal e que é de colocarmos em localidades, às vezes um pouco periféricas, centros locais de aprendizagem. Isto é, pequenas estruturas de apoio aos estudantes, de presença da nossa oferta pedagógica, de contacto com as populações, com as empresas, etc. Essa experiência dos centros locais de aprendizagem tem provado muito bem em Portugal. Nós temos hoje cerca de 10 centros locais de aprendizagem e, se fora de Portugal abríssemos 1 ou 2 centros na Galiza, eu julgo que isso seria um trabalho importante. Isto, e gostava de deixar bem clara esta posição, e gostava que ela fosse entendida como é e representada neste contacto, e que fosse, portanto, publicada como tal, não representa da nossa parte, como Universidade Pública Portuguesa, nem da minha parte como reitor, nenhuma espécie de posição anti-espanhola. Isto é uma coisa que eu quero deixar claríssimo. Eu devo muito, na minha formação universitária e académica, a um grande galego, por causa do qual estou aqui, porque amanhã há uma tese de doutoramento sobre ele, que é o professor Ernesto Guerra da Cal. E o professor Ernesto Guerra da Cal foi sempre muito claro quanto a isso. Defendia a cultura da Galiza e defendia uma política de língua galega, fosse qual fosse a norma, não interessa agora, mas afirmou sempre
que isso não significava uma posição anti-espanhola. A Espanha tem uma grande cultura, uma grande língua. Eu próprio, enfim, modéstia à parte, sou hoje académico correspondente da Real Academia Espanhola e sou, também por proposta de um grande amigo galego que não rejeita a cultura espanhola, que é o professor Dario Villanueva, e, portanto, estas nossas posições, estas nossas relações com a Galiza são relações com uma nação que tem uma cultura e uma língua muito próximas ou até idênticas à portuguesa, mas não significa outra coisa mais para além disso. Bom, a questão da política de língua em Portugal, como eu dizia aqui há pouco, é uma questão que reaparece sazonalmente, mas que infelizmente tem tido alguma dificuldade em estabilizar-se, porque a política de língua de Portugal hoje não pode ser a mesma que era há 30 anos ou há 35 anos, quando Portugal e o Brasil eram dois únicos países de língua oficial portuguesa. Hoje são 8. E hoje a Galiza também tem aí um papel importante a representar. E, portanto, a política de língua portuguesa tem que ter em conta, antes de mais, esta diversidade e um sentido estratégico de concertação que é preciso estabelecer entre estes países. E deve também ter em atenção o papel, como ainda há pouco afirmava o professor Adriano Moreira, o papel de dinamizador de consensos, esta é uma expressão fundamental, que o Brasil pode desempenhar aqui, sem nenhuma espécie de preconceito ou de complexidade da parte de Portugal. Em termos de política de língua, Portugal tem que apostar naquelas regiões do mundo em que há uma presença portuguesa forte, ou por razões de imigração ou por razões de história recente. Dou alguns exemplos. A África Meridional, a América Latina, a par, evidentemente, do Brasil. A China é um país hoje com uma grande apetência pelo português. Evidentemente, as regiões tradicionais de imigração portuguesa. Mas a política de língua portuguesa não deve ser confundida com uma política de língua para imigrantes ou só para lusodescendentes, porque são situações diferentes. A Galiza tem aí um problema a resolver com o Estado espanhol e tem um problema a resolver também com o Estado português, que não quer ter problemas a resolver com o Estado espanhol, evidentemente. Portanto, há aqui uma triangulação política que é um pouco difícil. Mas os diplomatas são capazes de tudo e de encontrarem estatutos convenientes para todas as situações. De forma que aí, diferentemente da quase utópica questão da cidadania lusófona, eu penso que é aceitável pensar que um dia se encontrará a forma de reunir os equilíbrios para que uma nação como a Galiza, que tem a sua cultura, a sua identidade, a sua paisagem, a sua gente, a sua língua, ainda que com os debates que essa língua sempre provoca, um dia faça parte realmente da CPLP, no estatuto que se entender que é o mais adequado.